Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pela participação. Queria começar pedindo vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, né? Por causa de toda essa loucura aqui da obra, Dilma Resistente já está me cobrando aqui a transmissão no Facebook. E eu vou pedir para vocês que compartilhem, por favor. Enquanto vocês compartilham, eu vou acertando as coisas. Entre elas, ligar a transmissão no Facebook. É muita correria, pessoal, mas essa semana, depois do... Digamos não, é a meta, depois do carnaval, tudo normalizar. Depois do carnaval não vai ter mais chuva dentro de casa. Depois do carnaval já vai estar tudo muito melhor do que antes. Então eu peço para vocês só um pouquinho de compreensão com esses atrasos, com essa correria. Então agora eu queria pedir vocês para compartilharem, por favor, enquanto eu já começo a transmissão aqui no Facebook. E hoje, durante o programa Léo ao Quadrado, nós falamos sobre vários assuntos, né? Entre eles a questão dos ruralistas. Os ruralistas que achavam que estariam bem com o Bolsonaro, porque a visão dos ruralistas era que eles poderiam aproveitar do bolsonarismo e a partir de um bolsonarismo radical, eles conseguiriam, por exemplo, aumentar a utilização das terras. Por quê, gente? Existe uma pré-definição de uma área que pode ser utilizada, porque tem uma área que é de preservação ambiental. Então, se o cara compra, por exemplo, 100 alqueires de terra, e ele não pode usar os 100 alqueires, ele usa, por exemplo, 80. E o que ele faz com os outros 20? É dele, mas ele deve preservar. É aquela coisa, olha, é uma área para a humanidade. Se a gente pensar num mundo em que nenhuma área é preservada, a gente pensa num mundo só de plantações. Isso não seria sustentável, porque o ciclo ecológico ele não vai sobreviver só de agricultura. Então, para o planeta continuar existindo, a gente precisa ter essa preservação. Os ruralistas acham que não. Os ruralistas querem derrubar esse tipo de preservação. E aí hoje, durante o Léo ao Quadrado, a gente estava comentando o fato de que muitos ruralistas agora vão perder. Eles apoiaram a entrada do Bolsonaro, mas o Bolsonaro está vindo com essa onda aí de liberalismo extremo, e dentro desse liberalismo extremo, os produtos americanos vão começar a ser vendidos no Brasil sem impostos, ou seja, sem proteção. A proteção é aquilo que os liberais mais criticam. O interessante é que os liberais criticam a proteção, os ruralistas recebem essa proteção, porém os ruralistas nunca entenderam que os liberais não defendem o interesse deles. Aí o que fizeram os ruralistas? Os ruralistas apoiaram, né, o antipetismo. Por quê? Porque o PT enche o saco dos ruralistas, né? O PT fica lutando por direito dos trabalhadores, o PT fica lutando por direitos trabalhistas. Direitos dos mais pobres. Sabe por que os ruralistas odeiam e odeiam como... Deixa eu ligar aqui a transmissão, então agora eu consegui colocar no jeito. Transmissão. Eu tô vendo que eu não liguei os comentários até agora, mas eu vou ligar. Transmissão, iniciar a transmissão agora no Dilma Resistente também. Transmitir ao vivo. Agora sim, Dilma Resistente, estamos ao vivo no Face. Porque foi realmente a correria. E na hora que eu ia colocar, eu tô tão cansado assim, na pilha por causa da obra, que o que aconteceu é que eu cortei pra imagem. Eu tava conversando com a Jennifer, eu tô no ar. Mas enfim, o que mais incomoda os ruralistas é a dignidade do trabalhador. Porque antes do governo de esquerda, os ruralistas conseguiam trabalhadores por menos do salário mínimo. O ruralista conseguia trabalhadores, aqueles trabalhadores que trabalhavam na roça para receber meio salário. Eu não sei se muitos de vocês já ouviram falar nisso, e na região de Ponte Nova isso acontecia. Imaginem lá para dentro do Brasil. Claro que isso acontecia. Eram as pessoas que não tinham onde morar, então elas trocavam o trabalho por uma casa. Então, eles conseguiam uma casa na fazenda, a troco daquela casa e mais o dinheiro que era suficiente só para comer, o cara trabalhava o mês inteiro. O que está errado nisso? Está errado porque isso é condição análoga de escravo. E direitos trabalhistas proíbem essas coisas. Os ruralistas ficaram
com muita raiva deles terem perdido essa oportunidade aí de tocarem seus negócios sem ter que pagar as pessoas. O que eles gostam ruralistas gostam da boquinha, mais ou menos assim, olha, eu dou uma casa, dou um pouquinho de comida, trabalho escravo e as pessoas trabalham. Outra coisa, Isabel Oliveira fala, meu pai trabalhou assim. Muita gente passou por isso, Isabel. Outro detalhe também que revoltou bastante ruralistas ao redor do Brasil, e olha, esse foi um detalhe que realmente enfureceu, porque mesmo que os ruralistas quisessem pagar, muitas pessoas não estavam mais dispostas a trabalhar em serviço pesado, ganhando pouco. Isso porque as pessoas passaram a ter dignidade. Então era mais ou menos assim, o ruralista ficava... Antes, eu tinha muitas pessoas para trabalharem para mim. Agora eu não tenho mais. Olha, gente, isso é normal nas sociedades. Chega um momento... Por exemplo, é muito comum na África uma criança de 8 anos entrar numa mina de carvão e morrer com menos de 20 anos de idade por causa de problema pulmonar, porque aquelas crianças entram na mina de carvão porque lá as condições são sub-humanas. No Brasil isso não é tão comum. E olha, fora do Brasil, então, isso é praticamente impossível. Por quê? Porque, olha, à medida que a sociedade vai adquirindo mais dignidade, ela vai deixando de fazer essas coisas loucas, né? O ruralista, ele se revolta porque à medida que a sociedade brasileira foi tendo mais dignidade, essa sociedade foi tendo condições, digamos que de mais dignidade, mais condições de recusar propostas indecorosas, como trabalhar para ter uma casa na fazenda, para ficar lá na casa do patrão, ou trabalhar para ter uma casa e comida. E os ruralistas ficaram furiosos. Aí outra questão é a questão de que antes eles conseguiam contratar pessoas para trabalharem por quase nada. Hoje está mais difícil. Então os ruralistas pensam, não, antigamente era mais fácil para conseguir funcionário, agora... Esse PT trata de vagabundo, não é porque trata de vagabundo. Os ruralistas querem associar o fato das pessoas terem abandonado o trabalho pesado na roça ao fato do PT ter programas sociais, mas não é isso, é o crescimento social do Brasil. Antigamente, várias pessoas queriam trabalhar pesado, isso era natural. Por quê? Queriam não, elas precisavam. Hoje é uma situação em que essas pessoas... Isso em 2014, tá, gente? Depois do golpe, né, quando o Aécio Neves começou a atrapalhar a economia brasileira, o desemprego aumentou. Depois dessa situação, as pessoas não queriam mais fazer o serviço pesado. O que acontece? Porque, assim, tem pessoas que pensam, mas precisa de pessoas para todos os setores. Claro. O que acontece é o seguinte, no momento em que as pessoas não querem mais trabalhar pesado nas roças, o dono da fazenda tem duas opções. Uma, compra máquina. Comprar máquina. Eu acostumei a fazer trabalho. Eu faço trabalho, estava fazendo agora. Isso aqui é cola, né, de CPVC, cola de PVC, cola de fazer tubulação hidráulica. Eu uso máquina para tudo. Eu corto tubo com máquina, eu uso máquina para fazer tudo. Vou fazer instalação elétrica, eu uso a parafusadeira para tudo. Por quê? Porque isso aumenta a produtividade. Ruralista pode fazer isso, ele compra uma máquina e aí o cara vai trabalhar com menos esforço e vai produzir praticamente a mesma coisa. Ou então ele vai trabalhar com a mesma quantidade de esforço que antes, vai produzir muito mais, ou o mesmo esforço e vai produzir 10 vezes mais, de acordo com a máquina que o cara comprar. E aí ele vai conseguir pessoas para trabalharem nas máquinas e não pessoas para fazerem a mesma atividade pesada na mão. Porque nós evoluímos. Então, o grande problema hoje é que os ruralistas não conseguiram entender que a sociedade brasileira evoluiu e não é mais possível conseguir os escravos que estavam disponíveis antes. Aí eles se revoltam. Eles não querem a sociedade brasileira evoluída, eles querem os escravos de antes. Então o que eles fizeram? Eles votaram no Bolsonaro para acabar com o petismo, para que as pessoas voltassem a ser pobres, para que as pessoas voltassem a pedir residência nas fazendas a troco de dormitório, né, a troco de trabalho. Só que os ruralistas que achavam que estavam fazendo um negoção, porque o Bolsonaro realmente prometeu acabar com programas sociais, o Bolsonaro faz parte de um trabalho que veio do Aécio Neves, esse trabalho de destruição da sociedade brasileira
aumentar o desemprego, para a mão de obra ficar mais baixa. Só que os ruralistas não esperavam de um detalhe. O lucro deles depende das vendas. Então não adianta os ruralistas boicotarem a sociedade, porque para vender para dentro do Brasil, o Brasil tem que ter dinheiro para comprar. Então se você boicota uma sociedade, coloca a sociedade pobre, ela não tem dinheiro para comprar. E no que diz respeito ao mercado externo, o Bolsonaro foi eleito não apenas pelos ruralistas, mas também pelos Estados Unidos. E a decisão dos Estados Unidos para o Brasil é um país que vai agora comprar produtos agrícolas de fora e aos poucos o Brasil vai perdendo mercado. Porque, olha, antes o Brasil colocava altas taxas nos produtos agrícolas de fora para o produto agrícola brasileiro ficar mais competitivo. Então, você não ia comprar, por exemplo, uma soja importada, porque a tendência natural é que os ruralistas brasileiros vendessem, porque o sistema anterior protegia os ruralistas brasileiros. Agora a coisa mudou um pouco. Agora é a lei do mercado, né? Assim, os pactos que estão sendo firmados aí, o Brasil pode ter uma pressão para baixo no preço dos produtos agrícolas, mas não é só isso não. No momento em que todos os países estão buscando parcerias, né, integração, o Brasil está procurando isolamento. Então, as políticas propostas pelo Bolsonaro, as loucuras bolsonarianas, já começam a apontar para um Brasil isolado do resto do mundo. Isso é muito sério, porque aos poucos eles estão começando a embargar produtos brasileiros. Então a coisa está muito estranha nesse governo bolsonariano, mas o mais interessante é que começa a se cumprir uma coisa que eu prometi lá no início que ia acontecer, que é o mais prejudicado por esse sistema seria o próprio eleitor do Bolsonaro, o mais prejudicado pelo governo Bolsonaro. Deixa eu acertar aqui, gente, hoje eu estou meio atrapalhado aqui ainda, agora que eu vi que não estava cortando, mas eu já vou ajustar aqui. Agora eu coloquei para cortar automático. Deixa eu acertar o tamanhozinho aqui também. Fala o Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Muito obrigado, Márcio Santos. Superchat importantíssimo pro telhado do canal. E agora, inclusive eu recebi ontem a visita do Chocoprint BR, que me trouxe de presente, olha que massa. O Chocoprint BR me trouxe de presente essa caneca e mais outras que eu vou mostrar para vocês ao longo do tempo. O Chocoprint Sugarprint fez uma visita carinhosa para mim aqui ontem. Ele me pegou no meio da obra, mas deu para a gente bater um papo, deu para a gente conversar um pouquinho. Márcio Santos fala: Léo, acho que as sandices desse governo e as questões sobre a Venezuela já deu. Pouco se fala do que realmente está por trás de tudo isso, que é o país de volta às mãos dos escravagistas. Estranho, né? Porque é realmente isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma situação em que aos poucos o Brasil está sendo entregue de volta para os escravagistas, aos poucos a sociedade brasileira está sendo entregue de bandeja, e pouco se fala sobre isso. Esse Aldiber está falando aqui sobre o Zé de Abreu, novo presidente. E olha, gente, hoje no Léo Quadrado eu falei sobre isso. Quando eu percebi, deixa eu colocar, a Daiane e Turminha fala da caneca, ela fala, putz, não vi a caneca, deixa eu colocar de novo aqui. Essa aqui é do canal do Estopa que ele fez, mas ele fez também outras que eu vou mostrar para vocês hoje durante o Léo ao Quadrado. Eu estava usando uma que ele fez do evento do 247 e ele fez também, né, claro, ele me deu uma do Chocoprint, Sugarprint, e assim, fez várias canecas. E eu tava, bom, deixa eu ver aqui, eu tava falando do Zé de Abreu, né, deixa eu colocar aqui para vocês. O Aldiber fala que temos um novo presidente. Hoje, durante o programa Léo ao Quadrado, eu estava falando sobre essa questão, porque o Zé de Abreu, ele fez uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria sobre o aspecto do Brasil que temos hoje, porque existe um vácuo
na presidência para muitas pessoas. Apesar de que o presidente ele tem o poder de falar que é presidente, muita gente não considera esse cara presidente. Não é só o eleitor do Haddad, não. Como ele foi um presidente eleito à base da mentira, muita gente agora não consegue mais ver esse cara como presidente. Assim, tem a criançada, né? Igual esse aqui. No meu governo, o pobre vai comer lixo. Bom, eu não sei se você vai governar, criança. Você vai governar um dia. Rosângela Frederick. Boa noite, Léo. Tenho uma dúvida. Parece brincadeira, mas não é. O presidente jura obedecer à Constituição. Não é? Do ponto de vista jurídico, seria possível processá-lo por perjúrio, por não cumprir? Então, Rosângela, o problema é o seguinte. O não cumprimento da Constituição acarreta crime de responsabilidade, porque toda vez que o presidente deixa de fazer alguma coisa que é obrigação do presidente, ou então faz alguma coisa que ele não poderia fazer, né? No cargo de presidente, ele comete o tal do crime de responsabilidade, pode sofrer impeachment. Mas, enfim, o fato dele ter jurado a Constituição, isso é uma coisa muito, como eu diria, o grande problema é o seguinte, nós não temos mais Constituição. As pessoas precisam perceber que nós estamos vivendo hoje uma grande farsa, porque a Constituição Nacional ela foi rasgada no momento em que as pessoas aceitaram o golpe de Estado. Então ali acabou a Constituição. Depois daquele momento, os grupos não se respeitam mais. Como não tem mais esse respeito mútuo entre os grupos, o que a gente está vivendo hoje é quase que uma anarquia. Só que algumas pessoas, digamos que uma anarquia, mas com um certo poder na mão de um grupo. Hoje a gente não tem uma sociedade no Brasil. Hoje a gente tem um grupo detentor do poder. Esse grupo detentor do poder controla a polícia. E o detalhe é o seguinte, o governante governa pessoas. Ele não governa só a máquina pública. Isso é que é o mais importante. Então, quando o Lula era o presidente, o Lula conseguia estimular as pessoas. Então, a pessoa pensava, olha, o Lula está falando que vai fazer isso, eu vou investir. Tanta gente que falou que vai... Por exemplo, disse que o dono da Van falou que ia investir 300 milhões se o Bolsonaro fosse eleito. Ele já investiu. Isso porque o Bolsonaro não governa pessoas. O Bolsonaro governa crianças... Não governa empreendedores, ninguém acredita nele, trabalhadores não acreditam no Bolsonaro. É só fanatismo. O Bolsonaro, ele não está conectado a uma solução econômica. Isso que é o problema. Nós temos hoje um presidente que foi eleito, mas a linha ideológica do Bolsonaro, ela está mais conectada a um ideal de vingança do que a um ideal administrativo. Vocês entenderam? Por que é praticamente impossível o Bolsonaro conseguir presidir o Brasil? O Bolsonaro não vai conseguir presidir o Brasil porque o Bolsonaro não foi eleito para presidir, ele foi eleito para vingar. Então o que acontece? A Globo e demais veículos de mídia foram destruindo a reputação do PT ao longo desses tempos. Conseguiram criar uma percepção popular que existe corrupção no Brasil e essa corrupção é só no PT. A partir dessa percepção popular de que os políticos são corruptos, a sociedade teve um anseio de vingança. Esse anseio de vingança foi materializado no Bolsonaro. Só que você materializar um anseio de vingança em uma pessoa, você não consegue transformar esse anseio de vingança em potencial administrativo. Esse é que é o detalhe. Muito obrigado, Rosângela Frederick. Deixa eu continuar esse assunto, mas deixa eu voltar aqui pro canal do Estupa, aqui onde está o comentário aqui da Lucimar Souza. Ela fala, Léo, meus pais trabalharam assim... Deixa eu colocar aqui. Léo, meus pais trabalharam assim, lembrando, pessoal, trabalho análogo a escravo, em que o ruralista empresta uma casa e a pessoa tem que trabalhar. Moravam na fazenda e não recebia salário, e sim um papel para pegar alimento e roupas no armazém da fazenda com preços que eles queriam, sempre ficavam devendo. Era a história do Boia Fria,
né? A história que aconteceu demais no Brasil no passado, eles estão desesperados para trazer de volta. O fazendeiro tinha um armazém e a pessoa não podia ir embora do trabalho enquanto não pagasse tudo. Só que o fazendeiro criava uma forma para que a pessoa nunca conseguisse pagar. Porque você imagina, olha, você para viver, você depende aí, vamos falar em reais, de moradia, mas pelo menos R$ 500, esse é o mínimo. Aí o fazendeiro te dá um crédito de 400, porque ele sabe que é impossível você viver com 400. Aí você fica sempre devendo, aquela coisa. Antigamente, os fazendeiros do cultivo de cana, eles capturavam as pessoas para trabalhar, e depois eles criavam uma condição. Para a pessoa trabalhar, ela tinha que comprar o facão. Só que o facão, ele ficava como uma espécie de dívida eterna, porque o cara já começava devendo o facão. No final da semana, ele ia pagar o facão, mas ele fazia uma dívida de alimentos para viver. E aí o cara ficava eternamente, né, nesse ciclo aí de dívida com o fazendeiro. E se tentasse ir embora, morria. Básico, simples assim, não podia ir embora. Peraí, você vai embora sem pagar? Né? Morria. O Lucimar Souza. Muito obrigado, Lucimar, pela participação, muito obrigado pelo superchat. E olha, pessoal, basicamente, o que acontece com o governo Bolsonaro, voltando, por que é impossível? Por que é impossível? Deixa eu ver se eu consigo puxar essa imagem minha um pouquinho para cá. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal, por que a imagem tá agarrada, porque olha, como a gente está fazendo a reforma, isso aqui tá atrás aqui, é porque eu quebrei o banheiro hoje, para poder fazer a instalação hidráulica do banheiro. Quebrei o banheiro da minha sogra para fazer a instalação hidráulica do banheiro do quarto que nós estamos construindo lá em cima. Aí fechou a água, aquele desespero todo. Consegui terminar agora, nesse momento, para começar o programa. E para cortar, o meu sogro, aquela pessoa exagerada, ele encheu os tijolos de concreto. Não sei porquê, mas eu acho assim, uma fortaleza, né? Hoje eu não tenho medo de mais nada, porque agora que eu descobri que as paredes da casa do meu sogro são cheias de concreto, eu tô numa fortaleza, né? Mas aí, enfim, eu tive que fazer essa correria aí, e hoje comecei 5 horas da manhã e tô aqui até agora. E eu nem sei por que eu falei isso, mas eu sei que eu comecei a falar isso por causa de um assunto, mas eu tô tão cansado que eu perdi aqui. Cristiano Oliveira fala, Léo, Salvador, Bahia está com você. É porque eu tava falando a questão do Bolsonaro, do porquê que o Bolsonaro nunca vai conseguir. Agora que eu vi a imagem, que eu mostrei para vocês por que eu tô agarrado no canto aqui. Eu tô agarrado no canto aqui hoje, porque o estúdio tá cheio de roupa que a Jennifer tirou correndo do quarto para não pegar poeira. Isso aqui é cola. Márcia Damares fala, o Léo tá com o dedo arrebentado. Não, isso é cola, Márcia, isso não é machucado, não. É porque agora, quando foi para terminar a tubulação, eu passei a cola correndo, corri, tomei um banho, mas não sai tão fácil. Ela não é uma cola que não tem pincelzinho aí para passar em cima no cano que tá no lugar, foi aquela agonia. Pessoal, eu vou compartilhar aqui, vou dar um alô do canal da Luísa Estopa, que eu vi aqui que a Jennifer começou a colocar algumas coisas no canal da Luísa Estopa. Eu vou escrever aqui, inscrevam-se, porque aí vocês conseguem encontrar e só quem quiser se inscrever, nós vamos compartilhar algumas coisas lá a respeito de vida de casal, de pais de primeira viagem. Então eu estava falando com vocês do porquê que o Bolsonaro nunca vai conseguir resolver o problema do Brasil. Bolsonaro nunca vai conseguir resolver o problema do Brasil. Porque o Bolsonaro, ele não veio de um anseio popular por solução de um problema econômico, nem por solução de um problema social. Quando a gente busca a eleição do ex-presidente Lula, o povo tinha uma esperança de ser valorizado, o povo tinha uma esperança de sair da miséria. E essa esperança de sair da miséria foi materializada. É exatamente isso que o povo buscava. E o Bolsonaro nunca vai fazer ninguém feliz, porque o povo votou no Bolsonaro por uma busca por vingança. Vingança contra o quê? Vingança contra o petismo, porque a Globo trabalhou durante muito tempo essa destruição da ideia do petismo, da ideia da esquerda. Esse trabalho que foi feito, ele ajudou o Bolsonaro a ser eleito, mas ele garante que o Bolsonaro nunca vai ser um presidente, ele sempre vai ser um vingador.
o que significa que ele nunca vai fazer as pessoas felizes. A raiva, você pode até ter um prazer de ver a vingança acontecer, mas isso não te faz feliz. É um prazer momentâneo de ver a vingança acontecer, tudo bem, mas felicidade isso não traz. A gente precisa concordar. E por isso é impossível a sociedade brasileira ser feliz com o Bolsonaro presidente. O que o Bolsominion vai... Gente, imagine o seguinte, o que o Bolsominion vai comemorar? O que o Bolsominion vai comemorar durante o governo Bolsonaro? Porque, olha, eu vejo pessoas falando coisa do tipo, com pouco tempo lá, o Bolsonaro já tá mudando tudo. Tá mudando o quê? Tá mudando o quê? O Bolsonaro tá com banqueiros, o Bolsonaro tá ferrando o trabalhador brasileiro, o Bolsonaro tentou aprovar a caixa preta que ele tanto criticou, o Bolsonaro tá tentando fazer a tão criticada doutrinação nas escolas, ele tá tentando promover a doutrinação das escolas. A única coisa que tá faltando é o Bolsonaro lançar o kit gay. Só isso, porque tudo que ele criticou ele tá fazendo. O que significa que é impossível o Bolsonaro alegrar o povo brasileiro. Agora, olha só como que o Bolsonaro está em desvantagem. Qual que era a promessa do Haddad? Que a promessa que foi derrotada nas urnas pelo kit gay. A promessa do Haddad era a retomada do crescimento econômico, geração de empregos. A promessa do Bolsonaro foi metralhar petralhas. Ah, mas ele falou isso, disso. Não interessa. Não interessa. O povo queria vingança e o povo votou por vingança. Agora, vocês acham que o povo vai ficar feliz por 4 anos por ter eleito um cara por vingança? Aquela coisa que você faz só por raiva. Aí depois você pensa, eu não precisava ter feito isso. Eu não precisava ter feito isso. Sandro Valverde fala, vingança contra os corruptos. Olha, Sandro, pode ser vingança contra corrupto, pode ser vingança contra pessoas que nem são corruptas, seja lá o que for, mas é vingança. É vingança, é um voto que veio do ódio. Esse voto que veio do ódio, ele nunca vai conseguir materializar a infelicidade. Porque nada que o Bolsonaro fizer vai trazer alegria para as pessoas. Porque, olha, o Bolsonaro não pode, na prática, metralhar os petralhas. Ele não pode. O Bolsonaro não pode. Para vocês terem uma ideia, os processos que foram criados durante as eleições contra o Haddad e contra o Lindbergh foram arquivados. Era tudo mentira para tomar o poder. Então, assim, Bolsonaro não vai poder brincar de Coliseu Romano com a popularidade dele cada vez menor. Ó, Franklin, Haddad só tem 31 processos agora. Você tem que fazer o seguinte, Franklin, faz um favor. Compartilha com a gente o link desses processos aí. Pode compartilhar o número do processo que a gente pesquisa. Compartilha o número e onde está o processo que a gente pesquisa. Porque é muito fácil. Você pode falar, por exemplo, Bolsonaro tem 800 processos. Falar é muito fácil, escrever também é muito fácil. A diferença de falar para escrever é que às vezes escrever é um pouco mais difícil, eu preciso saber escrever. Mas, enfim, a promessa do Bolsonaro foi isso aí, ó, que esses meninos estão fazendo. Ficar oprimindo, ficar xingando, ficar oferecendo ódio. E quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo vocês acham que vai durar a popularidade daquela pessoa que a única coisa que ela fez foi prometer vingança contra um grupo que aos poucos o povo vai percebendo que não era um grupo culpado? Então, ou seja, ele não tem popularidade. A popularidade dele só está caindo. A maior queda de popularidade da história da presidência brasileira é a do Bolsonaro. Nem a Dilma no segundo mandato, com todo aquele trabalho do Aécio Neves para cremar o filme dela, aquela coisa lá de estocar o vento, com toda aquela palhaçada, a popularidade dela ainda era maior nesse período do que a popularidade do Bolsonaro. Estou falando isso no segundo mandato, o que significa que mesmo com todo o ataque que a Dilma teve, ela tinha um índice de popularidade maior do que o do Bolsonaro. O que acontece na prática? O que aconteceu com o Temer? O Temer tinha, me parece que, 3% de aprovação. O Temer com 3% de aprovação, ele não tinha que fazer nada pela sociedade. Muito obrigado, Gal Calheiros, pelo superchat. Gal, obrigado mesmo, porque agora que nós entramos aqui na reta final da obra aqui, nós estamos realmente estourando tudo quanto é cartão, fazendo tudo quanto é conta,
para tentar terminar aqui o telhado. E qualquer superchat ajuda muito. Então, pessoal, olha, o Bolsonaro, ele não vai conseguir, sob hipótese alguma, alegrar as pessoas. Porque o Bolsonaro foi eleito através de mentiras e não prometeu nada que possa gerar esperança. E qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa do eleitor do Bolsonaro? Porque, veja bem, quando você faz um jogo de loteria, você tem uma expectativa de ganhar aquele dinheiro. Quando um governo é eleito, você tem expectativa que aquele governo aplique as suas promessas de governo. Quais eram as promessas de governo do Bolsonaro? Opressão. Então, gente, vamos pensar o seguinte: qual que é a esperança do povo brasileiro hoje? Qual que é a esperança? Porque as pessoas costumam se motivar e a partir dessa motivação, que tem que estar fundamentada em alguma coisa, as pessoas costumam fazer as coisas. Então, olha, eu tenho esperança, vamos pensar nas propostas do Haddad ou as propostas do Ciro Gomes. Olha, eu tenho esperança de que, vamos imaginar tanto o Haddad quanto o Ciro eleitos, né? Qualquer um dos dois do campo progressista. Eu tenho esperança que agora que o Ciro ou o Haddad, seja lá quem for, foi eleito, ele vai, né, criar aí uma forma das pessoas voltarem a consumir, para a indústria voltar a produzir e automaticamente gerar emprego. Aí o cara pensa, já que, né, vamos pensar um cara lá tranquilo, olha, já que existe essa possibilidade realmente da indústria voltar a produzir, eu vou aproveitar que aquela indústria está perto de casa e vou tentar montar uma empresa para vender marmitex para eles. Aí, vocês entenderam? A esperança das pessoas, daquilo que foi prometido, faz com que as pessoas se motivem e tomem atitudes. Agora, qual a esperança que vem das promessas do Bolsonaro? Porque, olha bem, a promessa do Bolsonaro, que é uma promessa bonita, até o caso Queiroz, de acabar com a corrupção. Tudo bem, a promessa de perseguir os corruptos é uma promessa muito bonita, a gente sabe que não tem nada disso, a gente sabe que o governo Bolsonaro é um governo corrupto, a gente sabe que eles jamais perseguiriam a corrupção, só o partido oposto, só a oposição, mas tudo bem. O que sugere de esperança? Você, na hora que fala com você assim, pensa, gente, vamos refletir, eu estou propondo para vocês uma reflexão aberta, reflitam com vocês mesmos. Quando você ouve falar que um presidente vai acabar com a corrupção, o que você pensa? Né? Você fica, não, beleza. Alguns pensam, é ruim, hein? A corrupção não está assim, na superfície de um governo federal. A corrupção está no sangue do brasileiro. Mas aí, beleza. Suponhamos que você acreditasse na possibilidade do Bolsonaro acabar com a corrupção. Aí você pensa, beleza, o Bolsonaro vai acabar com a corrupção. Eba! E aí? E aí? Porque, olha, não, o cara vai aumentar a linha de crédito, vou montar uma empresa. Né? O cara vai criar, né, parcerias, vou montar alguma coisa para exportar. O cara vai acabar com a corrupção. Por mais que fosse uma bandeira verdadeira, ela não gera motivação, motivo para ação. Vocês entenderam? Por que o governo Bolsonaro é um governo, em essência, que nunca vai trazer felicidade para o povo brasileiro? A proposta do Bolsonaro, o norte do Bolsonaro, ele não gera motivação. Né? Na etimologia, motivo para ação. Aí, não, beleza, vamos criar uma lei que permite os policiais matar todo mundo. Que lindo, mas e aí? Não, básico. Uma lei que permite que policiais possam atirar e matar e não vão ser processados. Olha que beleza, vai acabar com o bandido, vai matar o bandido, mas e aí? A Luísa gritou de lá, ei, olha que beleza, mas e aí? E o seu motivo para ação? Vocês entenderam o norte da coisa? Nada que o Bolsonaro propôs gera motivação nas pessoas. É por isso que o Bolsonaro nunca vai fazer as pessoas felizes. Hoje existe um sentimento de vingança concluída. Hoje existe por parte de brasileiros aquele sentimento de que, olha, vingamos do PT. Mas e daí? E daí? Acaba assim, né? Aquela coisa, beleza, matamos Cristo, o Cristo morreu. Mas e aí? E agora? Acaba assim? É básico isso, né?
Suponhamos que o Bolsonaro conseguisse realmente metralhar os petralhas. E aí? O que você vai fazer com isso? Você vai tentar correr para montar uma funerária? Para tentar aproveitar da oportunidade comercial que isso traz? Qual motivo para a ação você tem a partir das propostas do Bolsonaro? As propostas do Bolsonaro conseguem despertar em você qualquer motivo para se entusiasmar em montar uma empresa, em querer investir em alguma coisa, querer trabalhar? Não. Não tem motivo para ação nas propostas do Bolsonaro. Simples assim. Muito obrigado, Gilmar Ferreira. Ele fala: uma forma de alegrar é renunciar. O Bolsonaro alegraria muitas pessoas se renunciasse. Tá. Queria agradecer a Tatiana. Tatiana, boa noite, Léo. Já me inscrevi no canal da Luísa. Ela é muito linda. Obrigado, Tatiana. Tatiana, um abraço para você e sua esposa. Sobre o Bozo, só derrota e sempre em péssimas companhias. Tem um vídeo muito engraçado. Deixa eu agradecer também o Renato Maia, que está lá no... A Tatiana aqui no canal do Estopa. O Renato Maia lá no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui então. Eu tô vendo a hora que a Luísa vai falar, se inscreva-se aí no canal, porque eu tô falando, ela tá lá, ela fica olhando pra telinha e falando. Deixa eu agradecer aqui também, Alcimar, bem-vindo. Estopa, você conhece algum político brasileiro mais honesto do que o Lula? Deixa eu... Olha, deixa eu colocar aqui o superchat do Alcimar, bem-vindo. Alcimar, toda vez que alguma coisa é relacionada à honestidade, eu não abordo muito o tema honestidade, porque a honestidade é uma coisa que tem dois aspectos. O aspecto íntimo e o aspecto publicado. Porque o aspecto público não existe. Por exemplo, uma pessoa pode se fazer de muito honesta, né? O cara fala em honestidade o tempo todo, critica a corrupção o tempo todo, mas utiliza-se da máquina pública para colocar funcionários para receber parte do dinheiro desse funcionário. Você tem direito de nomear funcionário, você nomeia e pega dinheiro de volta. Então eu não entro nesse assunto honestidade porque eu não avalio políticos por honestidade, porque é uma coisa de fora íntimo. O Lula é uma pessoa que quem gosta dele acredita que ele é honesto. Quem não gosta acha que ele não é honesto. Eu admiro o Lula sem tentar pensar no aspecto honestidade. Porque se eu for pensar no aspecto honestidade, eu vou entrar em uma coisa que eu nunca vou saber se é verdade. Eu acho que a coisa mais... eu não diria estúpida, porque eu não diria que é uma coisa tão profunda assim, mas uma coisa mais sem resposta, a coisa mais infantil de uma pessoa é tentar imaginar que ela tem que avaliar um político partindo por uma coisa que ela nunca vai conseguir descobrir. Porque essa questão da honestidade é uma questão muito relativa. Por exemplo, a Dilma tomou o golpe por causa das pedaladas fiscais. O povo não sabe o que é pedalada fiscal. A pedalada fiscal é assim, olha, o governo está devendo o banco, vamos pensar, o governo precisa fazer o pagamento do Bolsa Família. Tem o dinheiro em caixa. Mas o governo deveria pagar o banco. Né? Porque o Brasil é assim, você pode deixar de pagar todo mundo, menos o banco, né? O governo. Ah, mas o governo tem que pagar o banco. Então o presidente vai deixar de fazer, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família. Aí o que o presidente faz? Vira para o banco e fala, vou arrolar esse crédito. O que é arrolar o crédito? Eu estou devendo 100 bilhões. Vou jogar para frente, vou pagar ano que vem, então vou pagar com juros. O que acontece? Eles falam que a Dilma mereceu o impeachment por causa desse tipo de ato. Mas isso aconteceu por outra pessoa, que nem era a própria Dilma. Entendeu? E aí, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que a Dilma fez um arrolamento de crédito para pagar o Bolsa Família.
será que a gente pode falar que ela é uma pessoa ruim se ela fez isso? Né? É uma coisa bem complexa. Então, se a gente pega essa questão a lato sensu, né? Porque, lógico, corrupção passiva e corrupção ativa são crimes previstos no Código Penal, mas quando a gente fala corrupção na sociedade, a gente fala de lato sensu, aquela coisa, fazer coisa errada. Quando a gente pensa dentro do direito brasileiro, corrupção é um tipo penal bem definido, né? Aquela coisa fazer ou deixar fazer ou deixar de fazer alguma coisa por promessa ou por paga de, né, quando o funcionário público faz ou deixa de fazer alguma coisa porque vai receber dinheiro ou tem promessa de receber dinheiro, aí corrupção passiva, é aquele que induz o outro a fazer, corrupção ativa. Isso está no Código Penal, mas quando a gente fala sobre corrupção no meio popular, a gente está falando, obviamente, sobre coisas erradas. Aí, assim, será que a gente pode avaliar uma pessoa por esse critério? Porque várias pessoas tentam refutar o mensalão. Eu tenho uma ideia diferente do mensalão. Eu acho que um erro da esquerda, e principalmente do PT, é não explicar a necessidade do mensalão, porque você está tratando o povo como criança. O Sacha Band falou comigo uma coisa que eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste. Ele me deixou emocionado que ele falou que foi um vídeo meu que fez ele entender esse assunto, mas eu fico triste porque o PT não soube explicar isso. Né? Que o mensalão ele acontece porque nós vivemos um sistema corrupto. Então, o Lula ele tinha duas possibilidades, ou abrir mão de fazer pelo povo, ou pagar os deputados para que os deputados deixassem ele fazer pelo povo. Então ele foi um extremo jogador a favor do povo. Então, não houve mensalão. Não vou falar que não houve mensalão. Por que houve mensalão? É tipo assim, para que eram os pagamentos do mensalão? É porque o parlamento brasileiro, os senadores e deputados, são covardes, eles só votam se tiver dinheiro. Então, vamos fazer um programa social para acabar com a fome e tal. Vamos não, só se pagar. Aí vão pagando os deputados e senadores, porque o sistema brasileiro é corrupto. Será que eu posso falar que o Lula é corrupto porque o Lula permitiu que um mensalão acontecesse e esse mensalão permitiu que um programa Bolsa Família fosse implementado? É lógico, eu estou dando um exemplo aqui só para vocês entenderem que não é falar que a coisa não aconteceu. Nós vivemos um país extremamente corrupto. Então é falar o porquê que aconteceu. Porque, olha, a corrupção que vem, todas as coisas erradas, quando elas vêm do PSDB, é para montar uma conta na Suíça de 120 milhões de dólares, né? Para comprar apartamento na França. Agora, tudo que se acha no governo de esquerda foi para manter um programa social. Promover um mensalão. Para um programa social. Né? Quando os ruralistas distribuem dinheiro no Congresso Nacional para aprovar agrotóxicos, o brasileiro não se vê ofendido. Assim, o ruralista pode comprar deputados, o ruralista pode comprar senadores para aprovar agrotóxicos para a gente ser obrigado a receber nas águas, nos alimentos. O brasileiro não reclama, mas quando um presidente, às vezes, entra no jogo, porque se não for dessa forma, não adianta, para tentar fazer pelo próprio povo, é mais ou menos assim, eu sei a porcalhada que é esse Brasil, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer pelo meu povo. Né? Sabe como é que chama isso nas ciências jurídicas, gente? Estado de necessidade. A coisa é tão séria que tem até uma denominação. Estado de necessidade é quando você faz uma coisa que você não teria outra alternativa. Isso é estado de necessidade. É assim que funciona. Deixa eu agradecer ao Alcimar, então. Muito obrigado, Alcimar. Eu tenho essa visão, Alcimar. Eu não conheço a honestidade de ninguém porque isso é de foro íntimo. Cláudia Magalhães, quero uma caneca dessa. Essa caneca aqui é o Chocoprint BR que fez, Cláudia Magalhães. Aí, Chocoprint, já tem a Cláudia Magalhães querendo, eu imagino que o Chocoprint não está assistindo hoje não, porque ele veio para BH, está voltando para Londrina. Ione Freitas, Léo, o que podemos fazer para abrir a cabeça desses alienados que continuam acreditando no mito? É deixar, Ione, porque olha, tudo que aparece contra o mito, eles falam que é fake news, né? Deixa sofrer,
tem que deixar sofrer. O que a gente pode fazer? É rir da cara deles. Eu acho que agora é hora de usar o deboche. Vilma Felinto, Satanás acima de tudo. Quem sabe assim as pessoas entendem a laicidade. Nossa, perfeito. Perfeito, Vilma Felinto. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu beber. Hoje, gente, eu acordei 5 da manhã, então eu tô pescando, tô muito louco aqui. Olha, Vilma Felinto fala uma coisa fantástica. Quem sabe assim o povo entende a laicidade? Porque olha só, o Brasil é um país laico. Como país laico, o Brasil respeita todas as religiões. Pra você ter uma ideia, se você cismar de montar uma seita satânica sem o nome Igreja Evangélica, porque a Igreja Evangélica, igual do Silas Malafaia, é uma seita satânica, mas vamos imaginar que você quer montar uma seita satânica com o nome de seita satânica. Você escreve lá, seita satânica, seita cheque, por exemplo. Você tem direito de isenção de impostos. Olha, para você ter uma ideia, se você monta uma seita satânica com o nome de seita satânica, você tem os mesmos direitos da seita satânica que tem o nome de igreja evangélica. Ou então de uma igreja evangélica de verdade, que existem muitas, claro. Mas existem também essas famosíssimas aí que tem dono, que são seitas satânicas. Isso porque a ideia da laicidade é isso. Por exemplo, olha, templo budista tal, nem paga impostos, é país laico. Um terreiro de Umbanda, Pai Juliano de Ogum. Não paga nem impostos, né? Não paga impostos porque é uma atividade religiosa e a Constituição permite. Né? E permite a livre expressão, o que significa que aqueles fanáticos que ficam indo lá, falam que vão chutar macumba, que ficam invadindo o centro de macumba e fazendo aquele espetáculo todo, eles estão completamente errados. Isso porque eles não podem desrespeitar a liberdade religiosa. E na hora que a gente vê um cara, um espertalhão fazendo uso do nome Deus para se promover, como é o caso do Bolsonaro, e pior, quando a gente vê pessoas indo atrás dessa tendência, essa proposta da Vilma Felinto é uma proposta muito cabível. Né? Que aí você vira pro cara e fala, Satanás acima de tudo. Não, você tá doido? Não, tá doido não, cara. Você gosta de um Deus, eu gosto do outro. Me respeita, país laico. O cara talvez vai refletir e falar, não é que é mesmo? Porque, enfim, Deus é muito genérico, né? Deus pode ser tanto o Deus do bem como o Deus do mal. E não é possível acreditar que o Bolsonaro goste do Deus do bem com tudo que ele faz. Então, obviamente, ele é do Beelzebub. Deixa eu ver como é que estão as notícias aqui. Lula já tá trabalhando. Lula. Zé de Abreu está com cara de presidente. Sou seu cabo eleitoral. Pessoal, o Zé de Abreu, ele fez essa brincadeira, mas essa brincadeira ela é uma coisa muito séria, porque hoje, como não há representatividade popular, como o povo não tem um representante, existe um vácuo na presidência. Isso porque quem já percebeu que foi enganado já não se sente governado pelo Bolsonaro. E quem não votou no Bolsonaro não se sente governado pelo Bolsonaro. O que significa que essa brincadeira do Zé de Abreu, ela é uma coisa muito séria. Principalmente se uma pessoa realmente se autoproclamar presidente no Brasil e as pessoas passarem a obedecer essa pessoa. A gente pode ter até uma situação de desequilíbrio dentro do Brasil. É por causa do Zé de Abreu? Não. O Zé de Abreu mostrou, obviamente, escancarou a palhaçada que está acontecendo na Venezuela. Não, é por causa desse vácuo que existe. O Brasil desrespeitou a Constituição Federal, o Pacto Social Brasileiro, ou seja, o contrato social foi desrespeitado
por um golpe de Estado. Logo na sequência, a gente teve o contrato social, nossa Constituição, mais uma vez, desrespeitada, porque o princípio democrático não foi obedecido, isso porque prenderam uma pessoa para ela não ser candidata. Ah, não, mas o Lula não tinha direito de ser candidato. Não estou falando do direito do Lula, não, estou falando do direito do Brasil. Isso é que é o detalhe. É porque algumas pessoas acham que o Lula perdeu o direito dele de ter sido candidato, mas não é bem assim. A convulsão social que existe hoje no Brasil é porque foi o Brasil, eu, você, todos nós que perdemos o direito de votar no Lula. E como nós perdemos o direito de votar no Lula, tem muitos de nós que não se sentem representados pelo Bolsonaro. Então o Bolsonaro não consegue falar com essas pessoas. Por exemplo, se o Bolsonaro hoje pedir alguma coisa para as pessoas do tipo, coisa básica, se o Bolsonaro chegar hoje e falar, gente, nós estamos com um problema aí de produção de energia elétrica, vamos economizar, vamos trocar nossas lâmpadas por LED, é perigoso parte da população para pirraçar, começar a gastar mais. Isso porque o Bolsonaro, ele não consegue falar com as pessoas. Ele não tem essa legitimidade. Ele tem a legitimidade legal, ele controla a polícia, mas ele não controla mais a maioria do povo. E nesse vácuo de líder, pode surgir um que se autoproclame, e aí a gente vai ter, no primeiro momento, o Bolsonaro e o governo instituído realmente controlando o poder coercitivo, ou seja, a polícia para meter cacetetada em todo mundo. A Arara Vermelha pergunta se está ao vivo. Está sim ao vivo, Arara. Para saber se está ao vivo, pessoal, a forma de saber se está ao vivo é aqui, ó, esse reloginho aqui, ó. Porque às vezes eu coloco reprise, normalmente eu escrevo reprise embaixo. Mas tá vendo aqui, ó, se você está assistindo e a hora tá certa aqui, ó, data e hora certa, é porque é ao vivo. Se você estiver assistindo e essa data e hora estiver errada, é porque é reprise. Mas enfim, basicamente, esse vácuo acontece porque o Bolsonaro ele não consegue governar as pessoas, ele governa as instituições. Então pode surgir aí um líder que ocupe esse vácuo e realmente faça as coisas acontecerem, né? Então, trazendo para vocês aqui essa questão, e vou voltar aqui nos comentários que estão aqui no canal do Estopa, porque parece que eu perdi um comentário aqui. Léo, você viu que hoje o canalha do Bozo passou pelo Albertão fazendo exames? Eu acho que a gente sabe o que é, né? A gente sabe que ele não estava fazendo exames, a gente sabe o que é. Detalhe, até quando vai durar isso? Marta Neves. Zé vai até dar uma entrevista numa rádio francesa por causa disso. Ele deu uma super entrevista no 247, bombou, né? Demônios estão infestando o povo brasileiro. Bela recatada do lar e das milícias. Meu Deus, aguardem só um segundo. Porque tá chovendo e a máquina de solda tá na chuva. Eu vou só pedir meu sogro para colocar uma proteção. Não era. não era chuva. É o chuveiro aqui do lado. Gente, ontem foi até engraçado. O Chocoprint BR, o Luiz Chocoprint, veio fazer uma visita para mim aqui. E ele tinha chegado, a gente estava conversando, daí a pouco começa a chover. Aí, o que tá acontecendo? O que eu fiz? Como a gente está construindo no terraço, né, essa construção nossa era o terraço, que tinha um telhado, a gente está construindo debaixo do telhado, não tem nem laje, né? Nós estamos construindo o telhado e no terraço. Aí o Chocoprint estava aqui, a gente estava conversando, daí começa a chover. Aí eu fui correndo, desesperado, para proteger a máquina de solda, que está na laje, que eu tinha deixado, o sol fica muito forte, eu até mudei de cor. O sol fica muito forte, aí eu vou e desço um pouco para deixar o sol diminuir. Ontem eu tive um pouco de insolação, até passei mal, a pressão abaixou por causa do sol. Aí eu
deixo a máquina um pouco, quando pensa que não, começa a chover. Aí eu, peraí, preciso salvar a máquina, saí correndo, fui correndo lá pro terraço, pra lajinha onde fica a caixa d'água, onde a gente está construindo uma estruturazinha. Coloquei a caixa d'água em cima da máquina de solda para proteger. Hoje de manhã continuei o serviço. Aí agora dá um barulhinho que eu falei, gente, meu Deus, só falta eu ter que sair correndo agora na hora da live para poder proteger a máquina de solda. Deixa eu agradecer aqui, chegou o superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Tatiana. Hoje muito importante para terminar aí essa obra. Cassiano Silva está enviando comentários horríveis, xingando as mulheres no chat. Will, a verdade liberta também, enviando comentários muito ofensivos. Por favor, manda eles pro inferno. Eu não posso mandar pro inferno porque Vilma Felinto que colocou esse Satanás acima de tudo aqui, mostrou pra gente que o Satanás é mais gente boa que o eleitor do Bolsonaro. Então não vou mandar ninguém para perturbar o Satanás não, porque o Satanás é mais gente boa e o eleitor do Bolsonaro... Tô com pena do diabo de mandar os eleitores do Bolsonaro pro inferno. Já pensou? Coitado do diabo, tá velhinho, aí chega o eleitor do Bolsonaro falando essa bobeirada na cabeça do diabo, mas eu vou pedir para mandar para onde? O que pode ser? Pessoal da moderação, então, mandem, pior que o inferno, mandem esse Will aí, essas pessoas aí, a verdade libertará, direto para casa do Silas Malafaia, que é o sexto do inferno, que é depois do quinto dos infernos. Muito obrigado, Tatiana. Donata Sampaio Ferreira, muito obrigado, Donata, pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais. Júlio César Cláudio fala para comentar aqui o sumiço da Micheque, né? Quando começaram a aparecer aí os escândalos, todo mundo sumiu, é lógico, né? Enfim. Esse pessoal tava com protagonismo demais, né? Tava todo mundo querendo crescer em cima da humildade e do lombo do brasileiro. Aí de uma hora para outra começam a aparecer os escândalos, todo mundo escondeu, né? Tipo assim, olha, para que a gente vai mostrar mais podre. Aí pararam. Bom, tô vendo aqui nas notícias de hoje, pessoal. Deixa eu trazer aqui para vocês. Operador do PSDB, Paulo Preto, chama Gilmar Mendes de anjo protetor em diário. O PSDB precisa de proteção e, obviamente, o PSDB está em todos os lugares. Funcionários da Caixa denunciam manobra para preparar privataria. Privatização da Caixa é uma coisa séria, tá, gente? Isso porque a Caixa é muito importante, principalmente como curadora do FGTS, curadora do FAT, ela utiliza esse dinheiro para impulsionar a construção civil, além de ser curadora de outras formas aí de depósito público. Também ela regula um pouco a taxa de juros, porque ela faz esses empréstimos. Então, acabando com os bancos públicos, o Brasil perde até o poder de controlar a taxa de juros de forma... de uma forma mais efetiva e menos ditatorial, né? Porque se o Brasil impõe uma taxa de juros, ele pode sugerir, mas se ele impõe, ele começa a controlar o sistema financeiro. Mas ele pode controlar fazendo aí uma flutuação através da oferta com juro mais baixo para pressionar os bancos a baixarem os juros. Então, se a Caixa for privatizada, vai ficar cada vez mais difícil o investimento no Brasil, porque a taxa de juros vai estar altíssima. Bolsonaro vai receber presidente laranja da Venezuela. Eu nem diria presidente, né? Porque vocês imaginam que o cara, assim, não participou de uma eleição para presidente, é exatamente isso que o Zé de Abreu estava fazendo chacota. O cara não participou de eleição para presidente, ele se autodeclarou presidente. STF manda processo de Eduardo Bolsonaro para a primeira instância. Deixa eu colocar essa aqui. Acusado de suposta ameaça contra a jornalista Patrícia Leles, Eduardo Bolsonaro tinha a ação sob apreciação do Supremo por conta
por conta da condição de parlamentar. No entanto, pela nova regra do foro privilegiado, só pode ser investigado na corte fatos ocorridos durante o mandato atual, em função do cargo ocupado. Olha, indiferente de qual a sua opinião a respeito do foro privilegiado, eu diria para vocês que não se iludam. É o contrário, tá, gente? Essa questão de primeira instância e foro privilegiado, o foro privilegiado só é vantagem para uma pessoa se ela tiver poder de controlar os ministros. E é muito mais fácil o Eduardo Bolsonaro fazer pressão sobre um juiz de primeira instância do que sobre um ministro. As pessoas acham que o foro privilegiado é uma forma de ajudar políticos a se safarem, porque o STF está sempre atarefado. Não, o STF não julga casos como o do Aécio, não é porque ele está atarefado. Tanto é que na hora que chega uma coisa relacionada à condenação do Lula, ele prejudica o Lula muito rápido. O STF julga, ele esconde casos como o do Aécio porque tem amizade com o Aécio, é bem diferente. Agora, imaginem vocês como que vai ser fácil para essas pessoas pressionarem os juízes de primeira instância. Então, olha, duas coisas que acontecem nesse momento, só para vocês pensarem como que a gente tem uma situação que é uma situação fora da Constituição, tá? O foro por prerrogativa de função, ele está na Constituição, não é porque um determinado político cometeu um crime agora ou depois. Não, ele está lá porque a Constituição admite que as pessoas têm papéis na sociedade. E imagine que um deputado ocupa um cargo de legislativo federal, ele está lá no topo do governo federal. Ele vai ser julgado por um juiz de primeira instância, um juiz lá embaixo. Não faz sentido, por hierarquia lógica, né? O poder legislativo vai ser julgado a última instância do poder legislativo vai ser julgado pela primeira instância do poder judiciário. Há um desequilíbrio muito grande nisso aí. E é para isso que existe essa questão do foro por prerrogativa de função, que o pessoal chama de foro privilegiado. Mas não é só isso. Imaginem que quando você coloca essa situação, você joga o voto fora, porque, olha, nós temos uma situação hoje que nós temos poder legislativo, executivo e judiciário. O poder judiciário, ele está cada vez mais poderoso. Imaginem que agora, a primeira instância do poder judiciário, ela pode julgar a última instância do poder político. Ou seja, aquele poder que entra não através de voto, não é você nem eu que escolhe, poder judiciário. Ele entra através de um poder anterior que a pessoa tem, família rica, essas coisas. Esse poder que acontece porque a pessoa já era rica, que acontece porque a pessoa teve uma influência muito grande, às vezes descobriu até o que vai cair no concurso, né? Ele é um superpoder, porque ele tem mais condições desequilibradas, ele tem mais poder dentro da República do que o poder legislativo. Né? Voltando a dizer, um juiz de primeira instância pode julgar o poder legislativo de última instância. A gente fala, não, mas aí o Eduardo Bolsonaro está lá nas mãos da primeira instância. Né? É muito bonito falar uma coisa dessa. Mas imagine que eles vão poder usar isso para perseguir a esquerda. Agora vai ser assim, agora o determinado político de esquerda acabou de ser eleito, ele começa a ser perseguido pela primeira instância por um processo anterior e eles vão cavalgando em cima dessa pessoa e condenam em segunda instância. Uma pessoa que foi eleita, mais uma vez, tem uma distorção democrática. Está tudo errado no Brasil. Está tudo errado no Brasil. Pode parecer bonito, mas isso não é bonito. Isso é uma situação que você está entregando para o poder da chantagem o controle sobre o poder de quem é votado. Então, o nosso voto hoje ele não tem mais poder, porque no final das contas o poder judiciário ele é um superpoder dentro do Brasil. Você acha que o Cabral tem algum potencial de levar ao Ranharock desse governo? Eu não sei o que Cabral tem para falar, se o Cabral conseguiria derrubar esse governo.
Marcos Ávila fala, também há o indicador com bolinha vermelha ao lado de ao vivo. Se estiver vermelho, está ao vivo. Se estiver cinza, você está assistindo a gravação e pode clicar ali mesmo para ir ao momento atual. É porque às vezes, Marcos Ávila, principalmente depois da live, eu pego uma gravação e coloco aqui para transmitir na sequência, porque às vezes as pessoas chegaram no meio e tal. Então realmente às vezes costuma que tá ao vivo, mas é gravação, ou seja, está transmitindo como ao vivo, mas é que eu coloco a gravação. Daqui a pouquinho eu coloco a reprise do programa, você vai entender. Aí eu coloco a reprise, entra a reprise, mas continua como se fosse ao vivo. É por isso que o pessoal às vezes acha que é reprise, né? E eu já estou falando durante muito tempo que essa semana, depois do problema que eu tive no telhado aqui, eu estou trabalhando mais, então pode ser que eles tenham imaginado que por isso eu não faria hoje. Marli, o povo tem que se levantar contra a reforma da Previdência. Nada de arregar, povo. O problema é que o povo nem é arregar, né? Que a ideia de arregar é desistir. O povo não está nem levantando, né? O povo está aceitando a reforma da Previdência naquela coisa de, mexer com isso nada, deixa isso para lá. Nada que eu fizer adianta mesmo, né? O que é uma vergonha muito grande, infelizmente. Olha, pessoal, hoje, né, por causa desse extremo cansaço meu, eu vou terminar 15 minutos mais cedo, mas eu tenho feito um trabalho intenso de colocar aqui no ar alguns vídeos educativos. E hoje eu vou colocar para vocês 3 vídeos. O primeiro dele... Léo, fica um ano na Venezuela ou em Cuba, quero ver... Voltei só para o desaforo, porque não era para o computador cortar ainda. Não era para cortar ainda. Então, deixa eu estar preparando aqui. Deixa eu ver. Isso, agora eu estou preparando. Hoje eu vou colocar para vocês 3 vídeos. Né? O primeiro deles fala sobre como entender a questão do PIB, né, que eu tenho colocado muito aqui, porque agora nós estamos chegando no momento em que a instrução ela tornou-se uma coisa muito importante. Um outro vídeo é aquele que eu tenho repetido às vezes, que fala sobre o caso da Venezuela. E nesse pacotinho aí, o terceiro vídeo já vai ser a reprise do programa de hoje. Então agora eu tenho que passar a madrugada trabalhando agora para tirar a poeirada que eu fiz. Mas eu agradeço muito vocês pela participação, pelas ajudas, pelas contribuições, que tem realmente ajudado demais nessa situação aqui que eu estou passando esses dias. Então muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com os 2 vídeos, depois a reprise e até lá.